Neste momento, nós ofertamos a palavra à presidente da Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia e vice-presidente da Fundação Benedito Pereira Nunes, doutora Wanda Terezinha Vasconcelos, por favor. Boa noite, senhoras, senhores, autoridades presentes, colegas médicos. Pelo ditado popular, o bom filho a casa torna. E nada tão significativo no dia de hoje como a presença dos colegas médicos que aqui estão, após 50 anos de formados, para rever o lar paterno. Eu diria aqui, a mãe paterna, a Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia, da onde saiu todo o processo. Se hoje aqui estamos, devemos aos esforços de 21 abnegados médicos que, em mais uma das diversas reuniões que promoviam no auditório da Santa Casa de Misericórdia de Campos, em assembleia, resolveram fundar uma sociedade médica, o que oficialmente ocorreu em 24 de janeiro de 1921. Portanto, vai fazer 102 anos. Há exatos 101 anos e 10 meses, por incansável determinação de pessoas como Inácio de Moura, Benedito Gonçalves Pereira Nunes, Oswaldo Luiz Cardoso de Melo, João Garcia Júnior, Antônio Basto Tavares, Otaviano Brito, que compuseram a sua primeira diretoria, entre outros muitíssimos importantes, que conjuntamente fizeram o sonho tornar-se realidade. Estava, assim, fundada a Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia, que ininterruptamente presta serviços à comunidade campista e à região. Recebeu por doação da Prefeitura de Campos, na gestão do médico prefeito Dr. Luiz Caetano Guimarães Sobral, um terreno do antigo cemitério de Quimbira, anteriormente pertencente à Santa Casa de Misericórdia de Campos. Portanto, estamos em cima de um antigo cemitério. Arduamente foram, literalmente, à luta. E em 1926, inauguraram esse majestoso prédio chamado Edifício Policlínica Admardo Torres, o primeiro prédio que está aqui à nossa frente, onde nós estamos aqui neste momento. Inauguraram há 5 anos após terem constituído a Sociedade de Medicina. Prédio este no qual nos encontramos, e mais uma vez, neste momento histórico. E não se detiveram. Em 1934, sob a liderança do Dr. Benedito Pereira Nunes, inauguraram o segundo edifício, a Maternidade Zina Duarte. E em 1941, inauguraram o terceiro edifício, o Hospital Infantil de Campos, sob a presidência do Dr. Antônio Pereira Nunes. Entidades estas que prestavam assistência gratuita. E também os abnegados médicos que prestavam seus serviços de forma benemerente a esta instituição. Com os gastos crescentes do atendimento médico ambulatorial e hospitalar, agravado pelos períodos de enchentes e das epidemias, fez com que a Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia instituísse, em 1936, uma fundação, Fundação Policlínica, Maternidade e Hospital Infantil de Campos, e que, em 1961, passou a denominar-se Fundação Benedito Pereira Nunes, que se mantém na atualidade. Mas a indomável vontade de prestar serviços à comunidade campista levou a Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia a promover inúmeros eventos científicos, congressos médicos, eventos culturais e sociais, e a fundar, em 1972, o Sindicato dos Médicos de Campos, o Clube Médico de Campos, e também instituir uma comissão para viabilizar a implantação da Unimed de Campos. E, em 1967, a criação da Faculdade de Medicina de Campos. Há, portanto, há 55 anos, neste espaço que aqui estamos, o auditório da Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia, onde gestou e nasceu a Faculdade de Medicina de Campos. Então, aqui, nos foram reunidos e decidiram que
seria repassado os prédios para fundar uma faculdade de medicina. Gosto de dizer que onde estamos, né? Onde gestou e nasceu a Faculdade de Medicina de Campos. Hoje, vemos aqui seus memoráveis resultados, com os 50 anos de formatura de sua primeira turma, e uma sequência de renomados nomes que esta Faculdade de Medicina tem produzido ao longo de todos estes anos, cuja ideia embrionária partiu do Dr. Almeida Guzmão, em uma sessão ordinária da Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia, em 4 de janeiro de 1965, neste local. Já em 27 de janeiro de 1965, em sua sede própria, aqui, na rua Dr. Alberto Torres, 217, reuniu-se a Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia e, em assembleia extraordinária, conjunta com a Fundação Benedito Pereira Nunes, quando o então presidente da Sociedade de Medicina, Dr. Plínio Bacelar da Silva, abriu os trabalhos solicitando a indicação de um presidente para a Assembleia, tendo sido aclamado o Dr. Oswaldo Luiz Cardoso de Mello, e o secretário Dr. Hugo Nunes de Carvalho, assim como o Dr. Honor de Lemos Sobral. Estavam, assim, também presentes os doutores Antônio Pedro Serrão, Almeida Guzmão, Luiz Brandão Filho, Assi Gregório Barbetas, Antônio Patrocínio Correia Neto, Eliseu de Oliveira Alves, Luiz Maurício Tavares Crespo, Sadi Couto Bolgado, Walter Salles, Oswaldo da Costa Cardoso de Mello, Décio Lobo de Azevedo, Luiz Carlos Mendonça da Silva, Wilson Paes, Márcio Costa Vasconcelos Cruz, Oswaldo Rosa de Vasconcelos Cruz e Alberto Costa de Vasconcelos Cruz. Fiquei meio sem ver quando falar Vasconcelos, né? Meu sobrenome. Né? Parece até que de propósito, mas não. Eu fiquei muito feliz de saber que minha família, né, estava aqui presente também já desde aquela época. Alair Ferreira Filho e o sócio benemérito, Alcir Ferreira Filho e o sócio benemérito, jornalista Latur Aroeira. Comissão especial designada para estudar as condições da criação da Faculdade de Medicina de Campos, formada, então, pelos associados Dr. Wilson Paes, como relator, Plínio Bacelar da Silva, Oswaldo Costa Cardoso de Mello, Décio Lobo de Azevedo e Almeida Guzmão. Lido, então, o relatório, o presidente colocou em discussão a votação, abordando diversas questões, e foram incluídos também Dr. Almeida Guzmão, Plínio Bacelar da Silva, Mário Ferraz Sampaio, Oswaldo da Costa Cardoso de Mello, Honor Lemos Sobral, Wilson Paes, Oswaldo Luiz Cardoso de Mello e os Vasconcelos. Ficando deliberado o seguinte: continuar a comissão com a responsabilidade de encaminhar os estudos para a criação da Faculdade de Medicina de Campos, acrescida de mais 4 nomes, posteriormente. Incluído também, além dos que já estavam, também foram incluídos Geraldo da Silva Venâncio e Nilson Lobo de Azevedo. Há uma ata que nós temos aí guardadas desde 1921, consta lá na ata, numa sessão extraordinária, conjunta com a Fundação, aí já realizada em outubro de 1967, às 20 horas, em sua sede, aqui neste local, a fim de apreciar o relatório final da comissão. E foi aberta, então, a sessão, escolhendo, por aclamação, o doutor Voldemar Leite, secretariado pelos doutores José Maria Ferraz e doutor Alcir Ferreira Filho. O senhor presidente deu a palavra ao presidente da aludida comissão e ao colega doutor Plínio Bacelar da Silva, estando presente ainda, neste momento, o doutor Oswaldo Costa Cardoso de Mello, Wilson Paz, Décio Azevedo, Luiz Carlos Mendonça da Silva, Lorival Beda, Honor Sobral, Luiz Augusto Teixeira, Márcio Cruz, Enildo Rosa de Abreu, Wilson Cardoso, Almeida Guzmão, Fued Mansur, Welson Barbosa, Félix Chalita, Alberto Cruz Filho, Valdemir Moreira Xavier, Wellington Paes, Celino Ferreira de Souza e dona Josefa São Paulo Meireles. Josir Sanguedo também estava representando a Sociedade Portuguesa de Beneficência. E o jornalista Latur Aroeira.
Tomando a palavra, o doutor José Roberto Ferreira e o doutor Cardoso de Mello enumeraram o trabalho, e relembrando o trabalho insano mesmo dos colegas, tais como o doutor Josefa São Paulo, Meirelles, doutor Cardoso de Mello e Luiz Augusto Nunes Teixeira. Foi, então, cedido pela Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia os prédios da maternidade e do Hospital Infantil, como também todo o material ali existente, e parte da policlínica, para que fosse, então, instalada a Faculdade de Medicina. Concluo repetindo, o bom filho, a casa torna. E, portanto, estamos nós aqui, orgulhosos egressos desta Faculdade de Medicina. Pois, assim como os doutores e doutoras, que neste ano completam 50 anos de formados, também eu. Só que, posteriormente, também aqui me formei. E aqui permaneço desde 1975 até hoje. E mais que uma alegria, é um orgulho, no momento, estar presidindo. É um orgulho estar presidindo a Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia, instituição que fundou a Faculdade de Medicina de Campos, e estar na vice-presidência da Fundação Benedito Pereira Nunes, mantenedora da Faculdade de Medicina de Campos, do Hospital Escola Álvaro Alvim e do Centro de Saúde Escola de Custodópolis. E como diz a canção de Raul Seixas, sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Mas um sonho que se sonha junto é uma realidade. Portanto, nós aqui hoje estamos. Portanto, e porque muitos sonhamos juntos e que temos a felicidade de estarmos todos aqui reunidos para que, em uníssonos, agradecer. Obrigada a todos.